Como joga Memphis Depay, o novo atacante do Corinthians? Essa aqui é a série que eu explico o que você deve esperar taticamente desse novo jogador, onde que ele vai encaixar, no lugar de quem que ele vai entrar, se ele vai ser titular ou vai ser reserva. E hoje a gente vai falar sobre o Depay, jogador que chega com um dos maiores salários, provavelmente o maior salário do futebol brasileiro, a gente ainda não tem fechado qual que é esse número, então eu separei aqui algumas informações para a gente discutir um pouco sobre ele. Bom, Depay, holandês, curioso, né? Já começa aí, de 30 anos, 1,76, pé direito, e ele é um atacante, né? Aqui tá sem pontos fortes notáveis e pontos fracos também, mas eu vou reforçar algumas outras coisas. Importante, ele jogou a Euro, jogou todos os jogos da Euro, né, pela seleção da Holanda, então ele foi, inclusive, titular em todos os 6 jogos que a Holanda jogou na Euro. É um cara bem importante, fez gol na Euro, mas eu prefiro dar um foco aqui na La Liga, né? Na última temporada que ele jogou pelo Atlético de Madrid, jogou a temporada inteira e foi uma temporada que eu achei um pouco complicada para ele. Em que sentido? Ele sofreu bastante com lesões e não foi titular, né? Lógico que ele estava disputando posição com o Griezmann, que é o Griezmann, e é um dos melhores jogadores, provavelmente um dos maiores da história do Atlético de Madrid. Então dificilmente ele seria titular. Então aqui destacar, ele jogou 23 partidas, 9 jogos de titular, e o que mais me pegou foi isso aqui, ó, 39 minutos jogados por partida. Eu ainda vou entrar nisso porque tem uma preocupação muito grande minha sobre o DPI aqui no Brasil. Porque qualidade ele tem, mas eu acho que ele vai sofrer com uma coisa em específico. Aqui pelo mapa de calor não dá para tirar tanta conclusão. A única coisa que eu consegui ver aqui é que ele geralmente tenta cair pro lado esquerdo, né? Então você vai ver nas jogadas até que eu separei um vídeo, né, de skills dele, você pode jogar, achar mais aqui no YouTube, que ele sempre tenta, a maioria das vezes, né, ele tá chegando da esquerda para a direita. Ele é apesar de ser um centroavante, ele não joga preso na área. Então ele tá sempre descendo, ele tá sempre voltando para tentar criar. E um outro detalhe muito interessante é que ele é um excelente pivô. Então a gente vai ver isso nos próximos, nos vídeos também e com algumas informações aqui também. Bom, aqui a gente vê em passe, né? Passe no próprio campo, um acerto bem grande. Passe certo por partida, 76% de acerto. É um acerto interessante, principalmente para um cara que tá ali no ataque, né? Que tá sempre buscando passes mais de ações ofensivas mesmo, né? Não são passes de lado, passes de criação, passe de tentar chamar a marcação pressão, por exemplo, que é passe. Muitos dos zagueiros, né? Tem passes assim, então são passes que eles vão ter naturalmente um percentual maior de acerto de passe, principalmente curto no campo. Cruzamento certo, 42%, mas ele cruza muito pouco, então não é tão relevante assim. Número de bolas longas também interessante, 83%. E beleza, passe certo no terço final também, isso aqui é bem legal, tá? 70%. Significa que ele consegue criar bastante chance no ataque. Bom, beleza. Aqui a gente, números de dribles. Dribles é 53%, apesar de um drible só por jogo para um atacante. Apesar que ele jogava só 39 minutos, né? Então esse aí é um número interessante para mim. Não ganhava tanta disputa, né, na verdade. Duelos aéreos também não, né? Ele não é muito grande, 1,76, né? Que a gente falou. E beleza. O que eu queria destacar aqui? O Depay, na carreira dele toda, ele jogou a maioria dos jogos como ponta esquerda, mas isso aqui aconteceu nas temporadas anteriores. Se você olhar nas últimas 2, 3 temporadas, a maioria dos jogos dele foi como centroavante, né? Você vê aqui no mapinha aqui que ele tá com 133 jogos na carreira como centroavante, mas se você pegar aqui, por exemplo, né, que tem mais jogos como ponta do que como centroavante, mas se você filtrar aqui na última temporada, a maioria dos jogos dele foi como centroavante, né? No caso, todos os jogos dele foi como centroavante. Então, a minha expectativa é que ele chegue e entre no time do Corinthians, no lugar do Yuri Alberto, Pedro Raul, né, que vão variando ali, como centroavante mesmo. Mas tem uma outra função que ele sempre fez muito bem na carreira e eu acho que é onde ele consegue explorar mais, só que tendo um centroavante de qualidade do lado dele, que é a função desse segundo atacante meia pela esquerda, que eu vou mostrar exatamente um jogo no Corinthians que ele poderia entrar no lugar, né? Então aqui, no Corinthians e Flamengo, você vê que o Corinthians jogou nessa formação um 3-4-2-1, uma formação que inclusive o Galo joga bastante, com 3 zagueiros, dois alas, né, dois meias de volantes aqui de criação, e esses 2 jogadores aqui atrás do centroavante, né. Acaba que a formação ficou um pouco torta, que você tem
as expulsões, né, no final das contas, mas acho que nem afeta esse mapa de calor, esse mapa de posição não, né? E aí, um lugar que ele pode jogar muito bem é no lugar do Thales Magno aqui, nessa função de ser o segundo atacante pela esquerda. É uma formação que o Bayer Leverkusen também joga muito nela, e quem joga nessa função é o Wirtz, que joga bola demais. Então ele pode entrar aqui, mas eu espero de verdade que, né, que nem o Corinthians jogou os últimos jogos na formação quando ele joga na formação de três zagueiros com dois alas e dois jogadores aqui atrás, né, dois jogadores como essa espécie de segundo atacante, eu acredito que ele vai jogar aqui no lugar do Thales, o centroavante, mas quando ele tá jogando aqui nessa formação num 4-2-3-1, ele vai ser o centroavante. Eu não acho que ele vai fazer nenhuma dessas funções de meia, até porque nesse time do Corinthians vai precisar de gente voltando para marcar, e não vai ser isso o Depay. Bom, uma coisa que eu queria reforçar aqui e trazer um destaque é um destaque negativo, que é isso daqui, né? O número de jogos que o Depay perdeu por causa de lesão. Desde a temporada 22-23, né? Então as últimas duas temporadas, ele já perdeu 53 jogos por lesão. É jogo demais, né? Pensando que um time, quando joga muito, joga seus. Aqui no Brasil, né? Mas lá na Europa, joga seus 55, 60 jogos. Ele jogou muito, ele perdeu quase que uma temporada inteira por lesão. Então, assim, você repara que também na temporada passada, novembro ele ficou de fora bastante tempo, maio ele ficou de fora bastante tempo, e para mim isso de fato é uma preocupação. Eu acho que ele vai ter um perfil semelhante ao do Payet. Por quê? E isso é uma coisa que a gente repara com os jogadores voltando da Europa. Você vê que o Coutinho tá sofrendo bastante com isso, o Bernard tá sofrendo bastante com isso, que a intensidade do futebol brasileiro ela é muito diferente da intensidade do futebol lá de fora. Principalmente porque aqui a gente tem jogo toda quarta e todo domingo, independente do que aconteça. Então, enquanto lá você tem a Liga e você tem uma Copa, né, a Copa da Alemanha, a Copa da Espanha, aqui a gente tem estadual, a gente tem Copa, a gente tem Copa ida e volta, né? A gente tem o Brasileirão e a gente tem também as ligas maiores. Mas o principal desse ponto é o estadual, que acaba comprimindo bastante o calendário brasileiro. Então a gente vai ver jogadores dos times principais, né, que jogam, chegam até finais de Libertadores, Copa do Brasil, jogando 70 jogos na temporada, que é um número bizarro, é um número que o Depay não consegue jogar, né? O Payet não consegue jogar, o Coutinho ainda não consegue voltar a jogar essa quantidade de jogo. Principalmente, o cara já sofre com lesão. E ele vem para um campeonato em que ele tem que fazer viagens mais longas, né, para jogar em outros países. Na Europa era tudo muito mais perto, né? Dentro da Espanha, a Espanha é do tamanho do estado de Minas Gerais, praticamente. Então, assim, é muito, é muito mais fácil você ter tempo de recuperação na Espanha, na Alemanha, na Itália. No Brasil, você sai de um jogo em Santa Catarina, você vai jogar lá em Fortaleza, então você viaja muito. Então, esperem o Depay perder muitos jogos. Eu acho que ele vai ter um tratamento parecido com o do próprio Soares aqui no Brasil, que chegou para ser protagonista, foi protagonista. Então, assim, eu acho que o Depay tem muita qualidade para isso. Mas a lesão é uma coisa que eu acho que é uma preocupação grave e principalmente, você traz ele para um campeonato em que aumenta a intensidade do que ele já estava fazendo. Então, se ele já estava lesionando no campeonato que tem menos intensidade do que o que ele vem, imagina vindo para o Brasileirão, né? Enfim, eu já falei bastante, eu quero agora mostrar alguns lances dele. É um videozinho aqui que eu achei, do nosso queridíssimo GGS Elements. Ahn, eu já vi ele aqui, vou vendo aqui e comentando com vocês algumas coisas. Ahn, mas busquem outros vídeos também, acho que vai ser ótimo. Esse aqui são alguns vídeos que tem alguns lances dele no Barcelona. Vocês vão conseguir ver bastante o que eu comentei dele fazendo pivô, né? Que ele consegue gerar bastante. Aqui ele aproximando no alto, né? Chegou ali pela ponta esquerda, aproximando por dentro da área. Você vê, ó, chegou dentro da área, girou, fez o pivô, gol, brocou, brabo. Então, marcação chegou, ele girou de forma muito inteligente, gol, acabou, boa jogada, né, no caso. Próximo pela direita, conseguiu cortar, então você repara ver também que ele é bem habilidoso, né? A bola, ele tem um controle de bola muito bom. E é um cara que chega assim, naturalmente para sobrar no futebol brasileiro, né? É um cara muito bom, que arruma bastante espaço, mas justamente eu acho que as lesões é uma preocupação. Bom, aí ó, você vê ele sempre tá com a bola muito perto do pé, raramente
atrapalha, né, o domínio, consegue achar bastante espaço ali no ataque, você vê o pivô dele muito bom, chegando ali pela esquerda de novo, bola muito perto do pé, 3, 4 caras de marcação, muito difícil segurar essa bola, né, normal. Assim, eu vou falar a real pra mim, né, nenhuma jogada muito... Esse aqui ele fez o gol, driblou o goleiro ali, fez o gol, mas nenhuma jogada muito genial, você vê que ele é um bom jogador, um jogador que participa, que briga, que quer jogar. É um jogador que com certeza vai ser muito, muito útil para o Corinthians nessa temporada. E para mim, tem grandes chances de ser o melhor jogador do Corinthians. A expectativa toda é essa, né? O salário todo é esse. Então, assim, eu acredito que ele vai jogar de centroavante. Vai vir, vai fazer um bom campeonato. Esperamos, né? Que ele jogue bem, que vai ser muito bom o futebol brasileiro, trazer mais jogadores. Que ele, de certa forma, não tá nos últimos anos da carreira, né? Ele jogou o último ano pelo Real Madrid, ele foi titular em todos os jogos da Eurocopa pela Holanda, né? Não é na seleção secundária. Então, assim, ele é um bom jogador que vem num momento bom de carreira, mas de fato eu acho que as lesões é uma coisa que ele deve se preocupar bastante, porque é um grande risco. Mas tem tudo para ser um grande jogador, vamos torcer para que tudo dê certo com o Memphis Depay aqui no Brasil. Se você gostou, não deixe de deixar o like e se inscrever aqui, que eu vou sempre trazer essas análises. Comenta aqui qual outro jogador você quer ver. E é lógico, se você é corintiano, se você tem amigos corintianos, manda esse vídeo para eles entenderem melhor como que o DP vai jogar no time deles. É isso, amigos, tamo junto. Bora pra cima, sou o Donas, como todo mundo, e tchau, tchau.